Leitura do conto A Mão Direita, de Diná Silveira de Queiroz. Agora que o sono pousou sobre sua testa, como aquelas benditas folhas de chicória com que sua mãe conjurava a dor de cabeça, você se sente um pouco refeito em suas ideias. Só em seu espírito. Tem a impressão de que o corpo cresceu, exorbitou-se além das próprias forças nessa cama de hospital, e o espírito dele desligado, lúcido, vigia e espreita a servente. Aquela menina pálida, magricela, que se transformou em seu inimigo. É o seu contato com o mundo exterior. A servente. Já notou que ela tem horror a tocá-lo e faz prodígios para atendê-lo sem roçar a mão sequer pela atadura do seu braço amputado, sem esbarrar nem de leve em seu ombro? Você é capaz de jurar que essa sem-vergonhinha, depois de retirar a bacia, pousa-a depressa no chão, ao se ver livre no corredor, só para fazer o sinal da cruz. Quando vê a criada oscilante à sua frente, angustiada pelo problema de ter de atendê-lo, também sabe que estará fazendo 2 figas atrás das costas. Mas agora, tendo tão difícil enfermeira, que vem unicamente às horas certas, você deverá manter, com a miserável cachorrinha branca, assustada, um frágil diálogo. Depois do sono, só uma coisa lhe preocupa a mente. Você quer ver o que está dando aquela sombra ali em cima? Que sombra? Aquela ali, como uma folha. Vê se me fecha a cortina. Pronto. Assim serve? Você poderia dizer. Serve. Mas desde que voltou da operação, o escuro lhe faz pavor. Assim você escureceu demais. A servente descerrou um pouco a cortina, e o céu cinzento bem se imiscuiu por ali, tapado, impenetrável, agressivo, com cintilações metálicas. Você fechou os olhos, vencendo aquela onda de ódio contra a servente. Como a comadre mesquinha e faladeira, agora tece o possível diálogo entre ela e a outra empregada do mesmo andar. Comigo azar não pega. Logo que soube que o 17 tinha sido padre, tomei minhas providências. E a companheira com certeza deveria afirmar. Gente assim nem com gorjeta em cor de laranja. Mas qual é a sua defesa? Bem, eu me concentro. Faço de conta que estou numa redoma, chamo 3 vezes pelo anjo da guarda. E a outra? Por via das dúvidas, reze e eu creio em Deus Padre. Lidar com um excomungado é a pior coisa que pode acontecer a quem trabalha, como nós. Ah, você vive num mundo que lhe volta as costas por intermédio dessa menina trapalhona. E até seu corpo crescido, impossível de ser totalmente subjugado pela força límpida do espírito, sente a ameaça dessa antipatia surda que deve vingar lá no corredor, quando outros doentes, você não estará exagerando em seu pensamento? Pedirem para ser removidos. Aí tem um que foi padre. Quem está para se operar, seu doutor, fica supersticioso. Olhe, veja se me arranja um quartinho no andar de cima. Ah, ninguém se compadece de você. Seu médico fica afanoso e risonho, bem à porta, a espreitá-lo com fingida alegria. Mas você, com sua acuidade, com essa sua inteligência a flutuar sobre todas as coisas, já percebeu o que há de falso nesse higiênico e escanhoado riso profissional do cirurgião. Todavia, não estará sendo injusto? Sua mãe esteve aí mesmo nessa poltrona, encostada à parede onde aquela aflitiva sombra de folha palpitava ainda agora. Você a viu, miúda e tão seca, de cima da alta cama. Sentou-se dura, afogueada, os olhinhos vermelhos, de rato esperto, postos em sua face. Meu filho, tomei uma decisão. Você não estava em condições, eu não sabia quando você poderia resolver. E aquela mãe coisinha o fulminou mais uma vez com suas palavras. Que poderosa senhora de sua vida foi essa mamãe pequenina e aparentemente tão desvalida. Você podia imaginar o que ela iria dizer. Mas assim mesmo um calafrio o apanhou dos pés à cabeça.
Meu filho, eu mandei enterrar no jazigo da família. Custei a persuadir os médicos, mas afinal eu os convenci de que, para minha família, você continuava um sacerdote. E tenho fé que também para Deus. A mão de um padre não pode ser jogada fora, nem servir de experiências a estudantes. Meu filho, sua mão direita foi sepultada com rezas e toda a dignidade que requeria. Você imaginou o pequeno cortejo, a preciosa caixa coberta de terra, a ligação subterrânea com os mortos da família. Se não fosse tão macabro, poderia rir. Estava aí na cama e uma parte de seu corpo recebia as honras de um funeral. Talvez sua mãe derramasse lágrimas sobre aquela mão para ela sagrada, que um dia, havia 10 anos, fora a primeira a beijar, quando você oficiara a primeira missa. E ela, hoje, não lhe pouparia nem este momento terrível de recordação. Meu filho, quando a enterramos e rezamos em sua intenção na capelinha da família, fiquei tão perto daquele dia de glória que vivemos, quando milhares de pessoas beijaram e para ter indulgência a sua mão sagrada, sua mão santa. Essa mão eu havia tornado santa, desde que o fizera estudar para padre. Essa mão que você impedira de continuar abençoando, exorcizando, afugentando os maus espíritos. E sua pequenina mãe, de coisa nenhuma, abria a voz. Quando houve desastre, meu filho, foi Deus. Ele quis reaver a preciosa mão de seu ministro. Ninguém me tira isso da cabeça. Nessa altura, você teve vontade de gritar, de pedir socorro, mandando expulsar aquela mulherzinha que vinha ali só para escarmentá-lo, tão impiedosa diante de seu sofrimento. Conteve-se a custo. Ninguém saberia até que ponto chegara a sua covardia, esse medo absurdo que se abatera sobre você como a primeira investida do fim. Estava muito tolhido e fraco para dizer tudo à sua mãe, mas assim mesmo, saindo apenas daquele pavor imensurável, você murmurou: "A culpada foi a senhora, que me obrigou." Ela teve um risinho antipático e irritante, e nem sequer se comoveu com a sua queixa. Você prosseguia pensando e por dentro se queixando dela, mas ou ela não estava alcançando o horror de sua mutilação, ou fingia não alcançar. Afinal, você está ficando bom e continuará como queria, como professor de línguas. Para isso, a esquerda serve. Você desde menino. Por que escolheram entre tantos filhos a você? Porque dizia, quando as crianças entravam na sala puxando por sua mão: "Este aqui vai arranjar para nós um cantinho no céu. Olhe que mãos ele tem. Não parecem de anjo? Eu sei que este tem vocação. Este vai ser padre. Antes de me casar, já dizia que um dia daria um filho a Nosso Senhor." E, felizmente, sua mãe se fora. Você ficara aí, os olhos semicerrados, não de fraqueza, mas evitando o choque que haveria de ter se avistasse aquela folha que se agita, sombria, na parede, as 5 pontas ondulando em seus movimentos, espichando-se, encolhendo-se, semelhando ora uma aranha, ora um lenço agitado numa despedida. E aquela mancha ali, como que lhe transmitia sugestões, impunha rumo a seus pensamentos. Foi ela sempre a culpada. Eu dizia: "Mamãe, já vi que não tenho vocação." "Não crê em Deus, meu filho?" "Sim, minha mãe." "Não crê na Santa Madre Igreja?" "Sim, minha mãe." Como explicar a essa mulherzinha obstinada que você era um homem do mundo dos homens? Você já era o padrezinho da família, antes mesmo de ter professado. Seus irmãos não pelheiriavam em sua frente. Quanto a namoros, a histórias de mulher, quem se atreveria a tal? Na sua solidão de covarde, você sabia que aquele caminho não era o seu. E você se surpreendia,
A hora dos ofícios religiosos, com vadios pensamentos mundanos e inteiramente desprovidos do sentido daqueles instantes. Mas na sua natureza amedrontada dava uma aparência de tal disciplina que no seminário seus mestres nunca notaram o engano. E talvez você desse um sacerdote burocrata, um professor de colégio que por acaso veste batina, em nada místico, em coisa alguma interessado na propagação da fé e nos mistérios, mas que vai ao fim de sua vida sem causar escândalo, se não esbarrar com uma prova real para sua vocação. Você imaginou aquele manso refúgio do seminário nos primeiros anos, e depois, quando você gastava sua energia e os últimos lampejos de interesse como professor da Bárbara meninada. De longe em longe, você aparecia em casa e só então bem se sentia um padre. Abençoava, batizava, casava, debaixo daquela espessa atmosfera de fé. Todos aqueles que o olhavam devotamente haviam beijado a sua mão. Os pais, os irmãos, os empregados e mais os amigos e vizinhos. Você se sentia ninguém. No entanto, eles o contemplavam com absurda reverência. Você não pode abrir os olhos, que a maldita mancha esvoaçante lá está. De súbito, uma dor aguda o colheu. Sua mão direita, a inexistente, a morta, sepultada, começa a doer e a latejar. Já o informaram sobre essas sensações ilusórias. Você bem sabe que perdeu a sua mão. E, no entanto, ela lhe dói. Você desejaria até mover os dedos, pendurar o braço, a fim de que essas fulgurantes cãibras pudessem passar. Você chamará a servente? Não. Você ia chamá-la, mas de súbito a sombra movimentou-se. Você a vê como através de leve palpitação. Nessa atordoante atmosfera, a mancha cria relevo. Engrossa, toma corpo, enquanto lá fora o céu escurece rapidamente, cá dentro ela clareia e se destaca. A tremulejante parede, ali entumecida, a expele por inteiro. Deus do céu, já não é uma folha. E não se movimenta de maneira incerta, como ao acaso. Enrijece-se e faz, Nossa Senhora, um sinal, um gesto como o esboço de um cumprimento. Você disse um gesto, sim, ou, por outra, você pensou que aquele movimento significasse um gesto. Desde que você pediu à servente para cerrar a cortina, que você teme que aquilo ali, aquele ponto antes sombrio, agora luminoso, seja um espectro, o espectro de sua mão direita. Você procurará relembrar todas as teorias a respeito da alma, inatingível no corpo ferido ou mutilado, mas você também recordará as pessoas que lhe beijavam a mão direita, as vezes que ela abençoou as elipses que descrevia na liturgia da missa, aqueles sinais que dirigiam os fiéis, a sua misteriosa parte na transmutação do vinho em sangue e da hóstia em carne. E você teme a mão mais forte do que você, a mão sagrada que Deus procurou reaver quando o impeliu ao desastre, essa mão que sua mãe fez enterrar como a única parte venerada do corpo de seu filho, a mão de sacerdote de um homem que já não era padre. Sim, ela está ali, opalescente. Traça para você um sinal amistoso. Você poderá chamar a enfermeira, chamar o médico. Você está delirando, e eles farão com que você acorde do delírio, mas você terá que confessar a sua vergonha. Terá que dizer que está com medo de sua própria mão defunta. E eis que ela se põe a falar, com fala parecida com a de seu pequenino sacristão, porém desmaterializada e meio ciciante, como voz ao telefone. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você não me pode impressionar, ainda que use essas palavras de paz. Você está morta, enterrada. Mas sou parte viva de você, e ainda agora me sentiu bem viva. Eu ainda estou tão ligada a você que me posso fazer lembrar por essa dor atordoante que você sentiu. Eu sou a sua santa mão direita. Você não pode ser santa. Desde que renunciei, você me acompanhou em todos os meus pecados. Também você foi a minha mão direita. Foi por isso que Deus me poupou.
exatamente como a sua mãe disse. Vá diretro. Você é um sonho. É um delírio. Você tem provas de que eu não sou nem sonho nem delírio. Você jamais conseguiu que eu participasse de sua abjeção. Pensar que eu pertencia a um homenzinho tão miúdo e que Deus me fez capaz de tantos prodígios. A minha bênção curou muita gente, você sabe disso. E pacificou também muita gente, você também sabe disso. E a falazinha sibilava terrivelmente. Você fecha os olhos para que a visão desapareça. Mas agora ela se transforma, está cada vez mais cintilante, pura e cintilante como pomba ao sol. Houve o dia em que você espantou a morte apenas com meu sinal, e houve aquele outro dia em que você conjurou o próprio demônio. Bastou que você tocasse com meus dedos a fronte do menino possesso. Lá estava ela, a intemerata, tão radiosa, aquela que fora além de sua fraqueza, da covardia. Durante tantos anos, ela ministrara os sacramentos. Você se esqueceu de mim. Você pensou que pudesse viver liberto do prodígio de sua mão, você, homenzinho pequeno, por mero acaso associado à grandeza. Maníaca, louca! Estamos sozinhos, boiando no imenso segredo de Deus. Você se esqueceu de sua mão direita por uma mulher. Você, homenzinho, renunciou a seu sacerdócio por uma mulher. Se nós estamos conversando dentro do sopro do segredo de Deus, ele sabe que eu não tenho nenhuma culpa e que a escolha não foi minha. Minha mãe é a culpada. E de repente, na parede, a visão se encolheu como rosa pudica, não desabrochada. Você me levou a abraçá-la, a percorrer seus ombros, a descer naquela colina branquicenta que o enfeitiçava, a escravizar-me naquele nojento passeio de pecado. Desde que você está vivendo um segredo, de que ninguém mais participará, vou lhe contar alguma coisa que nem ela mesma dirá a ninguém. As carícias que você me fez fazer nela, queimavam depois como o fogo do inferno. Seu ombro ficou como se fosse crestado, e ela subiu o decote, ocultou os vergões no pescoço, sabendo que aquelas eram as marcas vivas da sua profanação. Ainda que eu não fosse morta, você jamais tocaria em outra mulher depois do que soubesse, pois seus carinhos a contaminariam de maldição também física. Você diz que é santa e me faz esse terror, este flagelo. Você não é minha mão, você é a mão, vá direto. Sabe que não, mas também sou terrível quando marco alguém com meu sinal. E, de súbito, houve novamente aquela dor agudíssima, dilacerante, e você sentiu queimar a ponta dos dedos da sua decepada mão direita. No paroxismo dessa dor desesperada, esfumou-se o espectro. Tudo ficou como dantes, e você pôde observar a parede lisa e sombria. Agora, uma onda sanguínea parece refluir sobre seu coração, ameaçando-o de uma sorte de afogamento. Tateou o botão da campainha, dominando a esquerda uma, duas, três vezes, e quando a servente chegou, você conseguiu dizer: Chame a enfermeira, estou muito mal. A mocinha que avançara cautelosa, mas não tão perto de você, não tão perto, correu pelo corredor, e em breve a enfermeira chegou. O médico veio, formas brancas turbilhonaram ao redor de sua cama. Picaram-no de injeções. Você se sentiu mover dócil por entre mãos e cuidados, antes de naufragar num torpor meio doce. Houve um salto qualquer sobre o tempo. Já não era mais escuro, era dia, e você desejou ardentemente qualquer coisa como um perdão, qualquer coisa como um regaço, e seu desesperado pensamento procurava atingi-lo. Você já não podia falar, nem podia mover-se. Seus olhos fitavam a parede clara, desesperadamente igual. Nada, nem um sinal. Não havia o mais leve indício de sombras. Seus olhos abertos, aflitos, esperavam. Porém,
Esperaram até que ela se estampasse ali e que tomasse, enfim, aquele sentido, aquela direção que você renegou. Na nudez da parede, a mão floresceu, afinal. Houve a exígua viagem para baixo, para a esquerda, para a direita de um gesto de absolvição. E você cerrou os olhos para dormir. Caiu a calma. Veio o tempo. A servente deslizou pelo quarto. De repente, olhou para a parede, invadida pela claridade do meio-dia. Lembrou-se de cerrar a cortina, mas inquiriu seu rosto com os olhos. E você estava tão profundamente sereno que, desta vez, só desta vez, ela não sentiu nenhum medo.